Hi guys! Hoje vou corrigir com vocês uma questão da FUVEST. E a gente vai ter um textão e depois a gente vai resolver 3 questões, 3 enunciados. Então é 3 em 1. Quero todo mundo aqui comigo disposto, a gente vai destrinchar esse texto. Antes de ler o enunciado e as alternativas, né, que é o que eu geralmente faço com vocês quando a gente tem textos longos, a gente vai direto para o texto. A gente vai hoje entender o texto para depois verificar as alternativas, até porque eu presumo que vocês já estão fazendo todas essas questões aí na nossa apostila. Olha só, assigning female genders to digital assistants such as Siri and Alexa. Vamos parar por aqui. Aqui a gente tem, né, gênero feminino. E o que está acontecendo? Ele está dizendo que dar, né, assign o sexo feminino, gênero feminino, para as assistentes digitais como a Siri e a Alexa. Isso aqui já é legal porque a Siri e a Alexa são conhecidas nossas, isso já nos ajuda a entender que o texto está falando desse assunto, de que as assistentes digitais, elas têm o gênero feminino, é dado a elas o gênero feminino. E isso está ajudando entrench harmful gender biases. Aí você fala, meu Deus, não entendi nada. Calma, vamos lá. Harm é uma palavra que significa dano. Ela significa algo ruim. Junto com esse sufixo full aqui, ela quer dizer danoso. Então, dar o gênero feminino para essas assistentes digitais está ajudando a causar algo ruim, algo danoso, gender biases, algo sexista, né? E essa informação é da Agência das Nações Unidas. Vamos lá, research. Cansei de falar que essa palavra tem que estar na sua lista de vocabulário, pelo amor de Deus. Quer dizer pesquisa, tá? E cada 3 questões que a gente resolve aqui, 2 tem essa palavra, anote, se você ainda não anotou. Então, uma pesquisa, né, solta pela Unesco, claims that often, outra palavra importante, often é um advérbio de frequência, frequentemente, e aí a gente tem um cognato, submissive and flirty, flirty vem mesmo de flerte, tá? Responses offered by the systems to many queries. O que essa frase quer dizer, né? Que existem sim, com frequência, respostas mais, né, de flerte, assim, ou submissivas que são oferecidas por essas assistentes digitais, including outright abusive ones, incluindo algumas que são abusivas. E o que elas fazem? Olha que interessante. Reinforce, elas ratificam ideas, que é ideias, of women as subservient, de mulheres como subservientes. Aqui, quando o texto ficou mais difícil, ele trouxe um tanto de palavra cognata que ajudou a gente a entender o que isso quer dizer. Então, a gente já conseguiu pegar a ideia do texto. A Alexa e a Siri, né, são mulheres, são do gênero feminino, né, foi dado a elas esse gênero feminino, mesmo elas sendo assistentes digitais. Elas, às vezes, têm que responder coisas abusivas e flirty, e isso acaba reforçando, e aqui a gente tem esse maravilhoso cognato reinforce, essa ideia da mulher como uma pessoa submissa e subserviente. E aí, a gente tem aqui, ó, um direct speech, entre aspas, olha só. Because the speech, acabei de falar de direct speech, tem aula de direct speech aqui na sala de estudo, vai lá ver, e logo vem justamente a palavra que quer dizer discurso, né? Porque o discurso da maioria dessas assistentes de voz é feminino, it sends, ele manda um sinal, a signal, that women are obliging, docile, and eager to please, helpers. Olha só, qual é o sinal que isso dá, né? O discurso delas, a voz delas ser feminina,
passa uma mensagem de que elas estão ali sendo justamente mais dóceis, de que elas querem ajudar a qualquer custo, né? E que elas estão disponíveis, available, at the touch of a button, or with a blunt voice command, like hey or okay. Elas estão disponíveis apenas apertando um botão ou simplesmente com um comando de voz, como hey, ok. Bom, isso mais uma vez reforçou a ideia que a gente já tinha entendido do texto, né? De que é um problema e causa dano, sim, o fato de que é dado a essas assistentes digitais o gênero feminino, a voz feminina, reforçando um monte de estereótipo que a gente precisa lutar contra, né? Que a gente precisa acabar com eles aqui na nossa sociedade. Olha só, mais um direct speech aqui com aspas, né? The assistant, ou seja, a Alexa, a Siri, a Cortana, holds no power of agency beyond what the commander asks. Essa frase parece um pouco difícil, mas olha só. The assistant, no power, não tem poder, né? E ela não tem poder o quê? Além, beyond, além do que a pessoa que dá o comando pergunta. Essas assistentes, elas só fazem aquilo que a gente manda. E é isso que está escrito aqui. It honors commands. Ela honra os comandos e ela responde a essas perguntas. Responds to queries, regardless of their tone or hostility. Independentemente, né, sem considerar o tom ou a hostilidade daquilo que é falado por elas. In many communities, em muitas comunidades, this reinforce, mais uma vez aquele cognato, isso reforça commonly held gender biases. Ou seja, commonly é um advérbio de modo, né? O que está descrito aqui? Comumente, exatamente. Só que isso reforça esses sexismos que são comumente difundidos em algumas comunidades. E quais são eles? Que as mulheres são subservientes e que elas toleram um tratamento ruim. Né? Women are subservient and tolerant. São tolerantes of poor treatment. The UNESCO publication was entitled, e aí olha só, ela diz qual é o título, né? Title, tá aqui. O título dessa publicação da UNESCO. E mais uma vez vem aqui entre aspas. Olha que título interessante. I'd blush if I could. Blush é uma palavra que a gente conhece, porque a gente tem ela na maquiagem, né? A gente usa blush, que é para dar aquele vermelhinho na pele. E é justamente isso que blush significa, que é ficar vermelho. Quando a gente está com vergonha, a gente não fica vermelho. Então, em inglês, I blush. Quando eu tenho vergonha, I blush. E I'd, esse D, né, precedido de apóstrofe, ele é uma contração de I would. Então, ela diria, eu ficaria vermelha if I could, se eu pudesse. É um título que retrata a ideia do texto. Se a Siri e se a Cortana e se a Alexa pudessem ficar vermelhas diante das coisas que elas ouvem, né, elas ficariam. Eu ficaria vermelha se eu pudesse, mas como elas são inteligências artificiais, elas não podem. A reference, então esse I'd blush if I could é uma referência para a resposta to the response Apple's Siri Assistant offer to the phrase You are a slut. Gente, que coisa triste, olha só. I'd blush if I could é a referência à resposta que a Siri dá, a Siri oferta, né, oferece, para a seguinte frase, você é uma slut, ou seja, você é uma puta. Olha o que as pessoas falam para essas assistentes. Amazon's Alexa responde, well, thanks for the feedback. Triste, né? A Alexa nem diz que ficaria vermelha, nem demonstra nada, ela apenas disse, bom, obrigada pelo feedback.
Bom, esse foi o texto. Tem uma ideia bem clara, né, de sexismo causado e reforçado pelo gênero feminino dado às assistentes digitais. The paper said such firms were staffed by overwhelmingly male engineering teams. Vamos supor que a gente não entendeu nada dessa frase, uma coisa a gente conseguiu entender. Engineering teams, que é o time de engenheiro. E se female é feminino, male é masculino. Então essas firmas, elas estão lotadas de homens. Ou seja, quem é que faz parte desse time de engenheiros, né? São pessoas do sexo masculino. E eles fizeram essa inteligência artificial, esses sistemas. That caused their feminized digital assistants to greet verbal abuse. E esses sistemas que eles fizeram, né? Eles causam essa assistência digital feminina a saudar esses abusos verbais com esse tipo de frase, né? Esse tipo de flirtation, como I blush if I could, ou obrigada pelo feedback. E aí, essa pessoa aqui, Sanya Gülzakorat, que é um diretor da Unesco, para quê? Qual que é o papel dele lá? É igualdade de gênero. Olha só o que ele disse, aqui também direct speech, entre aspas. O mundo precisa prestar mais atenção, né? Então aqui, pay attention, em como, how é uma palavra que a gente conhece lá da aula de palavras interrogativas, when, mais uma palavra que quer dizer quando, and whether é como se fosse se, tá? É um sinônimo de se. Então, o mundo precisa prestar mais atenção em como, quando e se as tecnologias de inteligência artificial são gendered, ou seja, se elas têm gênero. E, crucialmente, who is gendering them? Quem é que está dando esse gênero para a inteligência artificial? Essa última parte do texto, com esse direct speech do diretor da Unesco, foi marcado pelas palavras interrogativas. Então, vocês veem a importância de entender o que cada uma delas significa. Esse foi o nosso texto e agora nós temos 3 questões para resolver. E a gente vai conseguir com facilidade, porque a gente entendeu muito bem esse texto. Primeira questão. Segundo o texto, o título do relatório publicado pela Unesco, I blush if I could, no que diz respeito aos assistentes digitais, indica a resposta padrão para comandos que incluem impropérios. Gente, é exatamente isso. Nós vimos, né, que as pessoas perguntam coisas ridículas para a Siri e é assim que ela responde. E dá para responder essa questão mesmo sem ler o texto, né? Porque olha só as outras alternativas. Capacidade tecnológica para selecionar temas sensíveis ao grande público? Não tem a ver, né? Preocupação dos fabricantes com usuários conservadores? Se é uma resposta, né, eu fico vermelha, também não tem a ver com o usuário. Perda de controle das formas de interação entre seres humanos e máquinas? Não. Necessidade de elaboração de sistemas integrados de reconhecimento de voz? Também não. A gente vai gabaritar com a A. Próxima pergunta. Conforme o texto, em relação às mulheres, um efeito decorrente do fato de assistentes digitais reforçarem estereótipos de gênero é a inclusão de uma única voz nos dispositivos. Gente, isso não é um efeito, né? A normalização de formas de assédio, sim, isso é um efeito. O poder de influência positiva sobre as pessoas, tem nada de positivo aqui nesse texto. O incremento de vendas e customização de robôs, ninguém falou de venda nesse texto inteiro. E a busca por formas que reflitam problemas sociais, é claro que não, né? É justamente o contrário, a gente gostaria de poder evitá-los. Então
Então, qual que é o efeito de ter essa generalização da Alexa, da Siri, da Cortana como mulheres e deixando normais essas perguntas, esses impropérios que elas têm que responder? É a normalização de formas de assédio sexista. Essa também é uma questão que dá para responder, porque ela é a única que fala aqui de assédio sexista, que é o tema principal do texto, tá? Então, é claro que tinha que ser a B. E vamos para a última pergunta. De acordo com o texto, na opinião de Senia Gülsakorat, tecnologias que envolvem inteligência artificial, entre outros aspectos. Então, aqui ele está perguntando exatamente a opinião daquele secretário da Unesco para igualdade de gênero. A. São desenvolvidas segundo normas prescritas em convenções internacionais. Devia, né? Mas não é assim que estão desenvolvendo inteligência artificial. Devem ser monitoradas por empresas multinacionais geridas por mulheres. Também não. Elas funcionam melhor quando associadas a dispositivos sincronizados em escala mundial. Dependem de atualização constante para garantia de desempenho satisfatório. E requerem avaliação ampla quanto à possível presença de elementos tendenciosos em sua concepção. Exatamente essa. Depois que a gente leu todas as outras, viu que não tinha nada disso, a gente sabe que a opinião dele é que existem sim elementos tendenciosos e especificamente que tratam do sexismo, né? E perpetuam isso.